Pessoal, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Para a aula de hoje, a gente vai dar continuidade a calcular a primeira determinação positiva, só que hoje a gente vai aprender como faz para radianos, tá? Nas duas aulas anteriores, né, na de segunda e de quarta-feira, a gente começou com medidas de arco em graus, né? Então, eu vou dar uma recapitulada com vocês, resolver os dois exercícios que ficou, né, na aula de quarta-feira, que eu deixei para vocês fazerem, e a gente vai entrar em radianos. Eu vi que alguns alunos me procuraram para tirar dúvida, alguns fizeram, alguns estavam no caminho certo, mas chegou no final, não conseguiu finalizar. Então, vamos ver o que aconteceu, tá? Então, hoje estamos na aula 13, primeira determinação positiva, radianos. Habilidade: obter a menor determinação positiva de um arco qualquer. Então, aqui, né, na aula passada, então eu mostrei para vocês que o arco, quando ele aparece em graus, às vezes vai aparecer arcos maiores que 360 graus, por exemplo, aqui o de 780 graus. Então, o que a gente tem que fazer nesses casos? Dividir por 360 para poder saber quantas voltas que ele deu, né? Então, aqui no caso, deu 2 voltas e parou nos 60 graus, né? Então, isso significa que ele deu 2 voltas aqui e parou no 60. Então, assim, isso é ser arco côngruo, né? Então, o 780 graus, ele é côngruo ao de 60 graus, ele para no mesmo lugar. Aí eu até dei um exemplo, né? Eu falei, imagine uma quadra circular. Então, se eu parar ali nos 60 graus, vou fazer uma caminhada em volta da quadra, não aguento, paro ali já nos 60 graus. Aí a Duda, né, que ela já está mais preparada fisicamente, já está acostumada a praticar atividade física, ela dá 2 voltas e para ali no mesmo lugar que eu. Então, quem olhar de fora vai ver, nossa, as duas pararam no mesmo lugar. Mas, né, quem andou mais? A Duda deu 2 voltas e parou ali. E eu, né, ainda nem consegui concluir uma volta. Então, assim, o lugar que a gente para na circunferência é o mesmo, mas o que altera é a quantidade de voltas, tá? Ele pode aparecer também, né, com um sinal negativo. Quando ele é negativo é porque ele está indo no sentido contrário aqui, né? Ele está indo por baixo. Então, quando ele for negativo, a gente faz uma subtração, tá? E tem casos também dele ser maior que 360 e negativo. Então, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nesses casos, o que a gente vai fazer? Divide por 360 primeiro, para saber quantas voltas dá, né? Por exemplo, esse daqui, menos 450 graus. Ele é negativo e é maior que 360. Então, primeiro a gente divide, viu que deu uma volta e para no menos 90, né? Menos 90 é porque veio por baixo, então ele parou aqui. Mas eu quero saber se fosse pelo lado positivo, quantos graus seria. Então, faz a conta de menos também, tá? Então, foi isso que a gente fez na aula anterior. Eu deixei indicado 2 exercícios para vocês fazerem, que foi esse primeiro aqui, né? E o próximo. Aí, eu quero saber quem fez esse exercício chegou em qual alternativa como sendo correta? Ou se ficou em dúvida entre mais de uma alternativa, quais ficou em dúvida? Gostaria que vocês falassem. Ó, teve gente que falou que a alternativa, que é a alternativa E, a correta. Quem mais fez? Chegou em qual alternativa? Falaram a letra C. Tem gente falando, então, vou até anotar aqui. Teve gente que falou a letra C e teve gente que falou a letra E. Quem mais chegou em alguma outra alternativa ou chegou nessas? Ninguém mais vai falar? Não? Eu coloquei a alternativa E. O Otávio Fração colocou a alternativa E também.
Belezinha, então. Então, vamos resolver. Então, quanto ao arco 4.555 graus, é correto afirmar que... Repara que nas alternativas vai falar sobre qual quadrante parou esse arco e vai falar de um arco côngruo sobre ele, né? Então, assim, já que a gente tem um arco que é muito grande, né? Ele é maior que 360 graus, então vamos, né, dividir por 360 para a gente saber, né, quantas voltas ele dá na circunferência e onde ele vai parar. Porque onde ele parar vai indicar para a gente qual quadrante que ele está, né? Que é a primeira parte aqui. E aí a gente já vai conseguir eliminar algumas alternativas, tá? Então, primeiro assim, né? Pensando lá na nossa circunferência. Então, na circunferência, 4.555 graus, né? Se é mais que 360, já dá a indicação para a gente de que vai dar mais do que uma volta e ele vai parar em algum lugar. Então, a gente precisa saber se ele para no primeiro quadrante, se para no segundo, se para no terceiro ou se para no quarto quadrante, tá? Então, aqui, né? Pego 455, que dividido por 360, né? Cabe uma vez. Então, aqui, né, subtrai, 5 menos 0, 5. Aqui tem que emprestar, 15 menos 6, 9. E 3 menos 3, 0. Aí, abaixo, 5, 955 na tabuada do 360, dá 2 vezes, que é o 720. Subtrai, 5 menos 0, 5. 5 menos 2, 3. E 9 menos 7, 2. Então, a gente tem aqui, né, que o 4.555 graus, ele deu 12 voltas e parou no 235. Então, o 235 graus é a primeira determinação positiva, tá? Onde que fica esse 235 graus, né? Então, na nossa circunferência, ele deu 12 voltas e parou no 235. Daqui até aqui é 90, né? Depois 180 e aqui vai até o 270. Então, 235, ele tá aqui. E qual quadrante que é esse, né? 1, 2, 3. É o terceiro quadrante. Então, a alternativa A, que fala que é do segundo quadrante, cancela ela. A alternativa B, que fala primeiro quadrante, cancela. A alternativa C, pode ser que seja, né? A alternativa D, fala do quarto quadrante, então cancela ela. E a E também fala do terceiro. Repara que os colegas, né, falaram. Teve gente que falou que é a alternativa C, que é a correta, e teve gente que falou que é a alternativa E. Então, né, aqui já está meio caminho andado, né? Se a gente pudesse dar meio certo no exercício, né, provavelmente meio certo já está garantido ali, tá? Agora vamos ver a segunda parte. O item C fala que está no terceiro quadrante e que tem como arco côngruo o ângulo de 195 graus. 195 é menor que 360, né? Está dentro de uma volta. Onde fica o 195, né? Daqui até aqui é 180. Então, 195, ele está por aqui. É o mesmo lugar que o 235? Não é, né? Ser côngruo é parar no mesmo lugar. Então, de 195 graus e 235 graus não são côngruos, tá? Então, a alternativa C, ela não está certa. Aí, por aí, né, já dá para eliminar e a gente sabe que é a E. Mas por que que a E é a correta, né? Ele fala que tem como arco côngruo o 4.195, né? Como que eu sei que é côngruo? Bom, faz que nem você fez ali no começo, né? Divide o 4.195
por 360, que daí você vai ter quantas voltas ele deu e qual arco ele parou, né? Quem vai ser o côngruo dele. Então, aqui, vamos dividir 4.195 por 360. Então, aqui, né, o 419 cabe uma vez. Vamos ver quanto que sobra. Então, aqui 9 menos 0, 9, que tem que emprestar. 11 menos 6, 5. E 3 menos 3, 0. Então, 59 abaixo 5, 595, né? Cabe uma vez no 360. Vamos ver quanto vai sobrar. 5 menos 0, 5. 9 menos 6, 3. E 5 menos 3, 2. Sobrou 235. Então, ó, o 4.195, ele dá 11 voltas na circunferência e para no 235. Parou no mesmo lugar. Lembra? Quando para no mesmo lugar é côngruo, tá? Então, a alternativa correta aqui nesse exercício é a alternativa E mesmo, tá? Alguma pergunta? Não? Então, vamos para o próximo. Quem fez a questão 2 chegou em qual alternativa como sendo a correta? Lembrando que aqui, né, era para assinalar a alternativa falsa. Quem fez chegou em qual? Vamos ver. Alguém conseguiu fazer a 2? Teve gente que falou no B. Quem mais? Tem gente que falou E também. Vamos ver. Então, tem gente que falou B. Tem gente que falou E. Teve mais alguém que chegou numa diferente? Mais um chegou na alternativa aí. Vamos ver, né? Esse exercício eu até deixei indicado para vocês, né, como dica. Eu falei, olha, esse arco, ele foi dado em radianos, né? Então, transforma ele em graus para você poder fazer, né? Então, eu dei essa dica para vocês. Então, vamos transformar em graus, né? Como que passa de radiano para graus, né? Lembra, o radiano, ele vale 180 graus, né? O pi aqui, né? Então, troca o pi por 180. Então, troca o pi por 180, vai ficar assim, ó. Né? Era 23 pi sobre 3, então vai ficar 23 vezes 180 sobre 3. Aí eu falei para vocês, ou multiplico de cima aqui, né? Depois divide, ou pode simplificar. Eu gosto de simplificar. 180 dividido por 3 dá 60. Então, fazer essa conta aqui, ó, 23 vezes 60. Boto o zero para fora, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 2, 12, mais 1, 3. Então, 13. Então, vai dar 1.380. 1.380 graus. Então, aqui, né, esse arco que está em radiano, em graus, ele é 1.380 graus. Outra coisa, né, vamos ver aqui como ele passou de 360 graus, vamos dividir por 360, né, para saber na circunferência quantas voltas ele dá e em qual quadrante ele vai parar, né? Aqui, ó, passou, vou até fazer a circunferência aqui embaixo.
Se ele é 1.380, é porque ele deu, né, mais do que uma volta na circunferência e ele vai parar em algum dos 4 quadrantes. Vamos ver aonde. Então, aqui, 138 não dá 1.380, né? Na tabuada do 360, dá 3 vezes, que é o 1.080. 1.080. 1.380 menos 1.080 vai sobrar 300 graus. Então, esse arco aí de 1.380 graus, ele vai parar 300 graus onde que tá, né? Ó, daqui até aqui é 90, 180, 270, então 300 graus tá aqui. Esse é o quarto quadrante. Então, vamos olhar as alternativas, né? A gente está procurando uma alternativa que seja falsa. Então, a primeira, o arco, ele corresponde ao 1.380 graus? Sim, né? Então, aqui tá certo. A alternativa B, ele dá 3 voltas na circunferência e para no quarto quadrante? Olha aqui, ó, dá 3 voltas, a gente fez a conta, dá 3 voltas e ele parou no quarto quadrante. Então, a alternativa B também está certa, né? A alternativa C e a D vai falar do seno e do cosseno desses arcos, né? Então, ó, o seno desse arco aí grandão do 1.380, ele é igual ao menos seno de 60? Então, ali ele está perguntando assim, né? O seno desse arco grandão, né? No caso, 1.380, é igual ao menos seno de 60? Então, a gente tem que traduzir o que significa isso, né? 1.380, a gente fez as contas e descobriu que ele é côngruo ao 300, ou seja, né, vai parar ali no mesmo lugar que 300 graus. Então, o que eu tenho que ver? Se o seno de 300, ele é igual, né, se a gente colocar o sinal de menos no valor do seno de 60, tá? Então, a gente tem que consultar a nossa circunferência trigonométrica para olhar isso. Então, eu vou até dar uma pausa aqui de compartilhar para mostrar para vocês, né? Pela nossa circunferência. Então, é o seno que ele está falando. Então, é o eixo vertical, certo? A gente tem que olhar no seno de 300. 300 graus está aqui. O seno de 300 é menos 0,87. Então, seno de 300 menos 0,87. Ele está falando, o seno de 300 é igual a menos seno de 60. Olha o seno de 60 aqui, é 0,87. Se a gente colocar o sinal negativo na frente, então os dois vão ficar iguais, né? Então, era isso que ele falou ali. Tá? Compartilhei errado, agora sim. Então, era isso que ele falou ali. Então, vamos voltar aqui. O seno de 300 é menos 0,87. O seno de 60 é 0,87, copiando o sinal de menos ali. Então, olha, os dois ficaram iguais? Sim. Então, a alternativa C também está certa. Agora, a alternativa D. O cosseno desse ângulo é igual ao cosseno de 60? Então, a gente vai olhar, né? No caso aqui é o de 300 graus. Então, o cosseno de 300 é igual ao cosseno de 60? Vamos para a circunferência de novo. O cosseno é o eixo horizontal. Então, olha para o 300 graus. O 300 está aqui. Quanto é o cosseno de 300? Cosseno de 300, 0,5. E o cosseno de 60? Ó, o 60 aqui. Cosseno de 60 também é 0,5. Então, os dois são iguais. Então, a alternativa D também está correta, né? Aqui também está correta.
Vamos ver se aí é falsa, né? A alternativa E. Então, o ângulo, né, o arco, ele dá 3 voltas e para no primeiro quadrante. Se aqui a gente já falou que ele dá 3 voltas e para no quarto quadrante, então ele não pode parar em 2 quadrantes ao mesmo tempo, né? Então, a alternativa E que, né, tá errada mesmo, que é a falsa. Então, era essa que a gente tinha que marcar, tá? Alternativa E. Esse exercício aqui, ele dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, né? Mas dá para a gente fazer sim, né? Teve que transformar, olha quanta coisa que envolveu. Converteu de radiano para grau, depois achou a determinação positiva, precisou da circunferência para procurar ali, né, o valor do seno e do cosseno. Então, né, envolveu vários conteúdos que a gente já tinha visto, tá bom? Alguma pergunta ou podemos continuar? Pode continuar. Pode, então tá bom. Então, para hoje, né, o que que a gente vai fazer? Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar da primeira determinação positiva quando for radianos, tá? É um pouquinho diferente do que quando é graus. Quando é graus, a gente faz a divisão ou a subtração ou os dois. Quando é em radianos, tem um caminho a mais para poder fazer, tá? Então, prestem atenção. Assim, vou deixar para vocês também o seguinte, que quando está em radianos, você pode passar para graus e daí faz como se fosse em graus? Poder pode, só que acontece que em algumas situações não vai dar número inteiro, então vai dar um pouquinho de trabalho na hora de fazer. Mas se quiser converter para graus e resolver, que nem a gente fez ali nos exercícios anteriores, pode fazer. Então, aqui o caminho, né? Primeiro, o que a gente tem que lembrar? Na circunferência, a gente sabe, né, que uma volta inteira é 360 graus. Mas quando é em radianos, uma volta inteira tem 2π, né? Então, a gente tem que guardar isso, que uma volta inteira, então, uma volta na circunferência é 2π, tá? E se fosse 2 voltas na circunferência, então seria 4π. E se fosse 3 voltas, seria 6π. E por aí a gente vai, né? Vai contando de 2 em 2. Então, cada volta na circunferência tem 2π. Beleza? Isso a gente tem que guardar. O que significa, então, 13π sobre 3, né? Porque assim, ó, se a gente falar, se fosse 2,5π, né? Então, você já sabe, ó, passou de uma volta, né? Então, andou mais um pouquinho. Ah, se fosse 4,7π, também, ó, deu 2 voltas e andou mais um pouquinho. Agora, como tá em fração aqui, não dá para ter uma ideia de quanto andou, onde parou, né? Se deu mais que uma volta. E como eu vou fazer para ter essa ideia? Divide, ó, 13 por 3 para você saber quanto que dá, tá? Então, aqui, ó, 13 dividido por 3, né, que é aqui a fração, vai dar 4, né? Aí, 13 aqui é o 12, né? Sobra 1. Aí, se a gente for continuar a conta, né, colocar o zero aqui, vai dar vírgula 3,333. Então, esse 13π sobre 3, ele é 4,333π, tá? Então, ó, deu 4,333π. Então, aqui, se ele deu 4 e alguma coisa, é porque, então, ele deu, né, o 4π é 2 voltas. Então, já dá para saber, olhando para esse 4, já dá para saber que ele deu 2 voltas, tá? Então, na nossa circunferência, deixa eu desenhar ela aqui, né? Na nossa circunferência, o que significa esse 13π sobre 3? Ele deu uma volta de 2π,
mais uma volta de 2π, então 4π, e ele andou mais um pouquinho. Agora, esse pouquinho que ele andou, que eu quero saber quanto que é em radiano. Então, o que a gente vai ter que fazer de conta aqui, né? Pega esse 13π sobre 3, né, que é o valor que ele deu. Então, 13π sobre 3. E você vai tirar o valor que deu aqui inteiro, ó. Não é 4, né? Porque é de 4π, de 2 voltas. Então, você vai fazer 13π sobre 3 menos 4, tá? Aí, como que eu faço uma conta de subtração de fração? A gente já fez várias aqui. Coloco 1 embaixo, né? Acho o MMC de 3 e 1 é 3. Então, aqui o primeiro não vai mudar, fica 13π. O segundo, né? 1 virou 3. Então, 3 dividido por 1, 3 vezes 4, 12. 12π. Aí, resolve. 13π menos 12π dá 1π, né? Não precisa colocar 1, então π sobre 3. Então, o π sobre 3 aqui é a primeira determinação positiva, tá? Então, assim, não nego para vocês, esse daqui dá um pouquinho mais de trabalho, é um pouquinho mais difícil para entender, tá? Mas eu estou explicando para vocês um jeito de fazer. Então, a gente divide aqui, né, a fração só para saber, né, que número que dá, para poder entender quantas voltas, porque ele pede o número de voltas, e essa quantidade inteira que deu, né, se for um número par, porque conta de 2 em 2, aí a gente tira ali do valor que foi dado, tá? Eu vou fazer mais um exemplo, vou fazer esse segundo aqui, para ver se né, a gente guarda melhor. Então, agora, 27π sobre 4. Vou fazer para cá. 27π sobre 4. Então, primeiro, né? Bom, lá na nossa circunferência, então eu tenho que ver quantas voltas que ele deu e onde vai parar. Então, primeiro faz uma divisão ali para eu saber, né, o que é esse 27 quartos, né? Quanto que é em número assim, mais ou menos? Então, 27 na tabuada do 4, o mais próximo que tem é por 6, que é o 24. Aí vai sobrar 3. Aí, se a gente fosse continuar a conta, né, colocar vírgula e continuar, aí vai dar o 28, que é por 7. A gente continuaria. Então, aqui, 27π sobre 4 é 6,7 alguma coisa π. Então, olha o número aqui que aparece, ó, o 6. Então, 6π, né? 6π significa o quê? Que deu 3 voltas na circunferência, né? Porque cada volta tem 2π, então, 2π, 4π, 6π. Então, deu 3 voltas na circunferência e agora eu quero saber onde é que ele parou. Para saber onde ele parou, a gente vai ter que fazer a conta de menos. Então, pego o ângulo que foi dado, o arco que foi dado, né? 27π sobre 4 e vai tirar quanto, né? O número inteiro aqui, o 6. Então, menos 6π. Aí, como que faz essa subtração? Coloco um embaixo, né? Aí, aqui, MMC de 4 e 1 é 4. Então, 4 e 4. O primeiro não mudou nada, então copia. O segundo aqui, né? 4 dividido por 1, 4 vezes 6, 24. Então, resolve a subtração. 27 menos 24 dá 3. Então, 3π sobre 4. Então, a primeira determinação positiva do 27π sobre 4 é 3π sobre 4, tá?
Eu vou querer que vocês façam agora, ó, falta 5 minutinhos para cair a reunião, então até ela cair, eu quero que vocês façam esse daqui, o item C, tá? 31π/7. Então faz a divisão primeiro, né? Acha um número inteiro para você saber quantas voltas que dá, e depois faz a subtração, tá bom? Então, 5 minutinhos para vocês fazerem. Aí, na hora que acabar a reunião, vocês já peguem e já volta pelo mesmo link, tá bom? Professora, você pode explicar de novo, por favor? É porque minha internet caiu e eu não consegui pegar a explicação de como fazer. Ah, eu vou resolver, Otávio, né? Eu vou resolver o terceiro item, aí o item D eu deixo para vocês fazerem, tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Acho que já entrou já alguns. Oi, Duda. Na atividade que você postou no Classroom, na A, B, C, não tem os valores para a gente achar. Na atividade do Classroom? É, ó, fica assim. Ih, não vou enxergar. Ah, tá que nem essa lista aqui, mas não aparece esses números. São esses daqui mesmo. É que eu acho que, como eu coloquei no arquivo no Word, pode ser que na hora que vai abrir no celular, ele não faça a leitura, porque eu inseri uma fórmula. Aí quando insere fórmula, às vezes ele não copia, tá? Mas são esses itens aqui que eu já estou resolvendo, tá bom?
Então, vamos fazer o item C, que é 31π sobre 7, tá? Eu vou fazer aqui. Como eu disse para vocês, eu estou explicando desse jeito aqui, né, de resolver, mas quem quiser fazer convertendo de radiano para grau e fazendo tudo por grau, pode. O único problema é que tem alguns arcos que não vão dar números inteiros, né? Então, pode ser que isso acabe dificultando um pouquinho vocês depois. Então, eu estou explicando dessa forma. Esse conteúdo da aula de hoje não é um conteúdo fácil, tá? Mas nada vai impedir de vocês conseguirem entender os próximos conteúdos, tá? Porque esse de primeira determinação positiva usa, mas não vai usar tanto assim, né? Por o que a gente vai ver depois, tá? Que é construção de gráfico. Então, fiquem tranquilos se ficar com muita dúvida, tá? Que vocês vão conseguir prosseguir depois. Então, primeiro, né? O que eu falei para vocês? Olha, como ele está na forma de fração, para a gente ver, né, quanto que é mais ou menos esse 31π sobre 7, então faz a divisão de 31 por 7, que daí vai aparecer um valor que você vai saber quantas voltas que ele deu na circunferência, né? Porque a circunferência trigonométrica, que tem 360 graus, ela, em radianos, ela vale 2π. Então, a cada 2π é uma volta na circunferência. Então, 31 na tabuada do 7, o mais próximo que tem é o 28, que é por 4, né? Daí vai sobrar 3. Aí, se a gente fosse continuar a conta aqui, né? Colocar 0 e vírgula, daria de novo por 4, né? E aí continuaria a conta. Então, o que é 31π sobre 7? Ele é mais ou menos 4,4π, tá? Aqui eu coloquei 3 pontinhos, porque continua a conta, ele é 4,4π. Então, olha o número inteiro aqui, ó, né? Deixa eu pegar outra cor. Então, aqui, ó, 4, né? Então, o que é 4π na circunferência? 4π são 2 voltas, porque cada volta corresponde a 2π. Então, se a gente tiver a nossa circunferência trigonométrica, né? O que é esse arco que foi dado, 31π sobre 7? A gente deu 2 voltas na circunferência e agora a gente vai ver onde é que ele para, tá? Então, para saber onde que é que ele para, eu tenho que fazer 31π sobre 7, que é o arco que foi dado, né? Menos 4π. Então, eu faço 31π sobre 7 menos 4π. Para fazer a subtração, a gente coloca o 1 embaixo, né? MMC de 7 e 1 é 7. Então, aqui, 7. E aqui vai ficar, né? O mesmo, 31π. E aqui, né, como virou 7, então 7 vezes 4, 28. Resolvendo, 31 menos 28, 3. Então, 3π sobre 7. Então, 3π sobre 7 é a primeira determinação positiva do 31π sobre 7, tá? Então, esse exercício aqui, né? Lembrando que a gente fez a divisão primeiro para saber quantas voltas deu. Guarda isso, que cada uma volta vale 2π, né? Então, a gente tem que guardar essa informação. E depois, né, a quantidade que deu ali, né, das voltas, a gente subtrai, tá? Vamos fazer o item D para terminar, tá? Eu acho que essa parte aqui negativa, eu acho que eu não vou fazer com vocês mesmo. Se lá para frente a gente vê que vai aparecer alguma coisa assim, eu volto, eu explico. Mas assim, a gente precisa entrar o quanto antes em construção de gráfico de função trigonométrica. Então, para a aula de quarta-feira, eu vou ter que entrar em gráficos, tá?
que é muito mais importante, tem muito mais exercício de gráfico, tá bom? Então, na quarta-feira a gente entra em gráficos. Eu vou até apresentar para vocês um software, mostrar tudo bonitinho, porque para desenhar aqui vai ficar terrível, né? Então, eu mostro no software, que daí o gráfico fica mais bonitinho. Vamos fazer o item D, então, para encerrar, tá? 31π sobre 2. Vou fazer esse daqui agora. Deixa eu ver. Ai. Vou abrir um outro aqui que não tem espaço. Eu vou fazer o item D. π sobre 2. Atenção nesse item D, porque ele tem uma pegadinha, tá? Tem que prestar atenção. Quando a gente faz a divisão, eu quero saber o que é esse 31π sobre 2. Então, a gente faz a divisão, né, de 31 por 2, o que vai acontecer? Vai dar, né, aqui 1, aí 2, para chegar no 3 sobra 1, abaixo 1, 11 na tabuada do 2 por 5, né? Aí sobra 1, aí se for continuar a conta, né, que nem eu falei para vocês, colocar vírgula, vai dar aqui, então, 15,5, tá? Aí você vem aqui e coloca, né, 15,5π. Atenção no seguinte, a nossa circunferência trigonométrica, ela vai contando de 2 em 2π. Então, tem, né, 2π, que nem eu falei lá atrás para vocês, 2π é uma volta. 2 voltas, então, vai ser 4π. 3 voltas vai ser 6π. Não é isso? Então, se a gente for continuar, então, 10 voltas vai ser quantos π? Ó, a gente não está contando de 2 em 2? 20. Isso. Então, 10 voltas vai ser 20π. E 11 voltas? 22. Não seria assim? Né? Só para entender. Mas aqui deu 15π. 15 é um número ímpar. Então, na hora que continua aqui, 15, o 15 não vai aparecer aqui em nenhum momento. Quem que vai aparecer? O 14, né? Porque só aparece de 2 em 2. Então, quanto que é 14π? 14π são 7 voltas, tá? Então, é isso daqui que a gente tem que olhar. Então, aqui deu 15, mas lembra, né? A gente só conta de 2 em 2. Então, o que passou aqui, né? Na verdade, a gente tem 14π, que equivale a 7 voltas, tá? Então, só para mostrar para vocês, porque aqui eu até coloquei esse exemplo para mostrar exatamente isso, que aqui deu um número ímpar, mas a nossa circunferência, ela sempre conta de 2 em 2. Então, não vai ser para o 15 que a gente vai olhar, vai ter que ser para o 14, tá? Só isso que eu quero mostrar. Aí, como que vai resolver lá, então, né? 31π sobre 2, menos, em vez de fazer menos 15, a gente vai fazer menos 14. Então, faz essa conta aqui para ver qual que vai ser a primeira determinação positiva. Então, para a gente encerrar, né, coloco o 2 embaixo, o 2 embaixo, o primeiro não mudou nada, então fica 31. Agora, o segundo, né, vai multiplicar por 2, então, 28. Então, 31 menos 28 dá 3. Então, 3π sobre 2.
Então, a primeira determinação positiva de 31π sobre 2 é 3π sobre 2, tá? Gente, tem 3 minutinhos aí. O que vocês vão fazer no Classroom hoje? Só entrar lá e marcar como concluída, tá? Não precisa anexar nada. Eu sei que eu tinha deixado indicado para resolver o exercício, mas eu pensei melhor, só vamos marcar como concluída, tá bom? Aí depois, quem quiser dar uma olhada melhor no vídeo da aula. Semana passada, eu não consegui terminar de postar os vídeos de semana passada, tá? Foi bem corrido, mas essa semana eu vou deixar tudo em ordem, tá? Daí vou ver se até o de hoje eu já consigo postar, beleza? Aí só entrar no Classroom e marcar como concluída. E não esqueçam que a professora Denise abriu uma pasta lá no Classroom para postar os gabaritos daquela avaliação que vocês buscaram na escola. Então, tem que postar as 2 avaliações, os 2 gabaritos de português e matemática, tá? Aí vocês não esqueçam de entrar lá no Classroom e postar, beleza? Então, boa aula para vocês.